Olá para você que está recebendo agora essa primeira aula extra do Tripelab Academy. Primeiro, obrigado por estar com a gente e parabéns pela decisão de começar esse seu projeto. Eu queria começar explicando o que são essas aulas extras que a gente vai trabalhar aqui nessas próximas semanas. Se você já começou a utilizar a plataforma, vai perceber que a gente traz conteúdos e ferramentas e atividades para todas as etapas possíveis que você vai passar dentro da sua carreira como infoprodutor, tá? Apesar disso, a gente preparou aulas extras e práticas como essa que você está assistindo agora, que guiam o processo de criação de produto na plataforma, fazendo com que você foque a sua energia naquilo que é prioritário em cada momento. Nessas aulas, nós vamos passar por cada uma das etapas do resumo do produto, que é uma das áreas que você encontra dentro do seu painel de usuário assim que você se conecta na plataforma. Além de temas extras, como por exemplo o crescimento no Instagram, a criação de audiência e autoridade nas redes e até mesmo o próprio lançamento do seu produto, né? A orçamentação, um cronograma e um planejamento desse lançamento, tá? Quais são essas 7 aulas que a gente vai passar nessas próximas semanas juntos? A nossa primeira aula, que a gente está começando agora, a gente vai falar sobre nicho, persona e diferenciais, ou seja, qual é o tema, qual é o mercado em que você está inserido e que você vai vender o seu produto, para quem você vai vender esse produto, ou seja, quem é o seu público-alvo e quais são os seus diferenciais em relação a essa pessoa. O que faria desse público, dessa persona, comprar o seu curso e não outro do mesmo nicho. Na segunda aula, a gente vai de fato definir essa oferta, ou seja, definir a composição do seu produto, definir qual é a transformação que o seu produto leva para a vida das pessoas. Uma vez que a gente está falando aqui de um curso online, a gente está falando de educação. E se educação transforma, você deve concordar comigo que é essa transformação que a pessoa vai buscar no momento em que ela compra o seu curso. Na terceira aula, a gente vai falar, uma vez que eu entendi essa pessoa e a minha oferta, como que eu construo audiência e planejo os conteúdos que eu tenho que criar nas redes sociais para de fato captar a atenção dessa persona que a gente definiu anteriormente. Na quarta aula, a gente vai conversar um pouquinho sobre como entregar esse produto, ou seja, de que forma, qual vai ser a plataforma, qual vai ser o meio, de que forma que essa aula chega ao seu produto. E depois a gente vai falar de vendas. Isso pode ser um pouco contraintuitivo num primeiro momento, de puxa, por que eu vou falar primeiro sobre como eu entrego para depois como eu vendo? Porque eu vou te falar uma coisa que acontece com a maioria das pessoas. Muitas pessoas têm insegurança na hora de fazer a sua venda do produto porque não sabe como vai entregar, não se sente à vontade com as plataformas digitais, não conhece ferramentas para que possa entregar essa aula. Então, primeiro a gente vai tirar esse medo, tirar esse receio, deixar claro de que forma que isso vai ser entregue para o seu aluno, para que depois a gente fale sobre como vender para esse público-alvo, para esse seu futuro aluno, tá? Então você vai ter muita segurança no momento de definir exatamente a forma que você vai vender para esse aluno na nossa quinta aula. Na sexta aula, a gente vai de fato falar como fazer o lançamento desse produto e fazer de fato um planejamento disso, né? Ensinar você a fazer o seu planejamento do lançamento. E isso, claro, utilizando o Tripelab gratuitamente com diversas ferramentas que tem na nossa própria plataforma de hospedagem e venda de cursos online, para que você se sinta à vontade e com muito conforto em relação a tudo que você precisa saber para de fato executar esse lançamento. E por fim, na sétima aula, uma aula extra, e até por isso que a gente colocou em azul aqui no nosso flip, é uma aula sobre o programa de aceleração do Tripelab, que é um programa de fato para seleção de alguns cursos. Vocês já devem ter visto alguma coisa sobre esse programa, mas eu vou falar um pouco mais sobre ele, falar sobre como de fato entrar nesse programa, o que é esse programa, para que uma vez que você já tenha toda a trilha do seu produto, você possa de fato saber como que a gente vai te ajudar a acelerar, como que você pode ser selecionado para essa aceleração.
Agora que eu expliquei bastante para vocês, eu queria trazer um pouquinho o início da nossa primeira aula, de fato, sobre nicho e persona e diferencial, como eu mencionei para vocês. Antes da gente entrar, de fato, no conteúdo da primeira aula, eu queria só mostrar para vocês uma coisa referente às aulas 1 e 2, que de fato vai ser o momento onde vocês vão conceber o produto de vocês, tá? O curso de vocês. Ou seja, a gente vai, ao longo dessas 3 aulas, trabalhar em um tripé que se dá em 3 grandes pontos, que é o seu cliente, você, ou seja, aquilo que você sabe ensinar, e qual que é efetivamente o seu produto. Onde na primeira aula a gente vai trabalhar muito mais no que é, de fato, quem é esse seu cliente e aquilo que você sabe ensinar e qual é o seu diferencial. Depois de definido isso e a gente tendo clareza em relação a isso, a gente vai de fato entender qual é o produto que melhor atende às necessidades ou aproxima esse seu cliente dos seus desejos dentro desta temática, de acordo com aquilo que você tem maior capacidade de entregar para o seu cliente. Então, trabalhando com este tripé, a gente vai de fato conceber o seu produto nessas 2 aulas. A primeira coisa que a gente vai definir na aula de hoje é o seu nicho. Por exemplo, se você é uma pessoa que faz bolos muito bons, você pode entrar no nicho de confeitaria, ensinando outras pessoas a ganhar dinheiro sabendo fazer bolos tão bons quanto os seus, ou bolos de festa, bolos de casamento. É um nicho que você pode atuar. Da mesma forma, uma pessoa, você ou alguém que você conhece, que conheça um método de alimentação saudável para perda de peso, pode entrar no nicho de nutrição para de fato criar um curso e ensinar as pessoas a ter este método, a seguir esse passo a passo, seguir esse programa de alimentação saudável que de fato vai ajudá-la a perder peso. Começando então com a definição de nicho. Nicho de mercado é um pedaço do mercado no qual você vai direcionar a venda do seu curso. A primeira coisa que você tem que se responder nesse processo é o seguinte: o que é uma coisa que você ama fazer e de fato faz muito bem? Por que ama fazer? Porque trabalhar com infoprodutos, trabalhar com educação, vai dar muito certo se você de fato tem amor, tem propósito naquilo que você ensina. E se faz muito bem ou não, porque obviamente uma pessoa vai comprar um curso para aprender algo de alguém se esse alguém for muito bom em relação a este tema, a essa temática dentro deste nicho que a gente vai definir aqui. Provavelmente, se você chegou até aqui, é porque queria criar um curso e já tinha um tema em mente para esse curso. O que seria? Seria dança, algum instrumento musical, culinária, empreendedorismo, marketing digital? O que era? Então, primeiro, escreva aquilo que você veio de fato até aqui criar um curso, tá? Nesse momento, olhe para isso e entenda se existe algo mais específico dentro desse tema que você domina, tá? E agora eu vou levar aqui para o nosso flip para mostrar um pouco sobre essa questão de o que é esse tema mais específico dentro desse conhecimento que você domina. Aqui eu coloquei 2 conhecimentos, né? Direito e nutrição. A gente vai explorar alguns nichos para que você tenha uma visão prática de como é essa seleção do nicho que você vai criar o seu curso. Então, dentro do direito, alguns nichos que a gente pode definir é, por exemplo, o direito do consumidor. Então, imagina que esse círculo azul é todo o mercado de direito e dentro dele tem algumas especialidades, algumas especificações que são nichos de mercado. Então a gente tem o direito do consumidor, a gente tem, por exemplo, o direito tributário, a gente tem, por exemplo, o direito para o mercado digital. Esses são alguns nichos dentro do mercado de direito. Da mesma forma, quando a gente olha aqui para nutrição, o que a gente pode imaginar? Puxa, um nicho bem grande aqui que é nutrição funcional, ou seja, emagrecimento, perda de peso.
A gente pode ainda ser mais específico e entender que aqui dentro eu também tenho um nicho de nutrição vegana. O que eu queria gerar com vocês nessa diferenciação de tamanho de nicho? Não existe o tamanho ideal de nicho que você deve atender. O que você deve entender que é crítico para a definição do seu nicho é o seguinte: dependendo do tamanho desse seu nicho, você vai ter mais ou menos clientes e você terá um conteúdo, uma informação que ela é muito mais específica e muito mais escassa. Por quê? É muito simples você entender isso. Se eu tenho milhões de pessoas que têm interesse dentro de um nicho de nutrição funcional, ou seja, emagrecimento, perda de peso, tem muita gente que de fato está em busca disso. Então eu tenho muita informação no mercado, eu tenho muita informação gratuita, eu tenho livros, eu tenho uma infinidade de cursos dentro desse tema. Quando a gente vai para um nicho pequeno, como eu falei, da nutrição vegana, esse nicho ele é muito menor. Ele é muito mais específico. A informação sobre esse nicho ela é muito escassa. Hoje em dia, claro, a gente já encontra bastante coisa sobre o veganismo, mas aqui eu quero gerar esse exercício, claro, de você compreender essa diferenciação. E o que significa, no final do dia, eu ter um nicho que é muito grande ou um nicho que é muito pequeno? A informação ela tem mais valor se ela é específica e se ela é escassa. Ou seja, naturalmente, um produto, um curso voltado à nutrição funcional terá um custo, um preço menor do que um curso voltado à nutrição vegana. Por quê? Porque é mais difícil encontrar, é mais específico o assunto. Portanto, no momento em que você entendeu, puxa, eu tenho vontade de criar um curso de empreendedorismo. Tá, mas empreendedorismo no quê? Como criar a sua consultoria, como criar a sua agência de marketing, como empreender do zero, como empreender com investimentos, como captar investimentos. Tem uma infinidade de temas dentro desse conhecimento, dentro desse assunto que você escolheu. Então, primeiro, entenda quais são esses assuntos e tente buscar informação sobre eles na internet. Veja quão escassa e quão específica é esta informação que você vai passar a gerar, porque uma vez que você entendeu isso, você vai ter um primeiro sinal de qual é o valor que essa sua informação pode ter junto ao mercado. Tudo bem? A partir daqui, o que a gente pode fazer para de fato definir esse seu nicho? A gente vai fazer isso dentro da nossa plataforma. Você vai encontrar uma etapa de definição de nicho dentro da sua plataforma do Tripelab Academy e lá dentro, além de muitos conteúdos específicos, tem videoaula lá dentro. Então, mesmo vendo aqui essa aula, eu recomendo que você assista as videoaulas. Elas são curtas, 6, 10, 5 minutos, que eu trago ali analogias, eu trago exemplos que podem também te destravar no momento dessa definição. Então não deixe de ler esse conteúdo. Inclusive já vai uma primeira bronca, porque se você tem preguiça de ler esse conteúdo, muito provavelmente você não vai até o fim com esse seu projeto. Tá? Então algo extremamente crítico é, esteja atento, veja tudo aquilo que a gente produziu para vocês, porque claro, vai ter muita ajuda ali para você. Tá? Então, a partir de agora, eu vou para a plataforma e vou mostrar para vocês como que lá dentro, que atividades que você tem que te ajudam a, de fato, definir o seu nicho, claro, com base nesses conceitos que a gente viu até aqui. Vamos lá, como eu prometi para vocês, agora a gente está olhando para a plataforma, como vocês viram e eu comentei, tem muito conteúdo aqui acima, recomendo mais uma vez que vocês leiam. Mas vamos lá para a primeira atividade para de fato ir chegando nesse nicho que vai ser o do seu curso online, tá? Aqui nesse caso eu vou construir, como eu mencionei para vocês, um produto do começo ao fim utilizando a plataforma. Nesse caso eu quis ir para um caminho de culinária, tá? Então a simulação toda que vocês vão ver ao longo das aulas vai ser sobre um curso de culinária, tá? Então, da mesma forma que eu falei para vocês, eu explorei aqui alguns nichos dentro de culinária, que eu cheguei em 5 nichos. A culinária japonesa, bolos, culinária vegana,
culinária italiana e culinária francesa. E tudo isso está bem explicado aqui dentro da plataforma, tá, pessoal? Mas o que eu fiz aqui após definir esses nichos? Eu fiz uma autoavaliação em relação ao meu nível de conhecimento para cada uma dessas culinárias, ou seja, para cada um desses nichos. Isso por um motivo muito simples. É ideal que você crie um curso naquilo que você mais sabe, naquilo que você mais domina, porque de fato você vai se diferenciar no mercado, vai gerar mais valor para o teu cliente. Então, nesse caso, eu, dentre essas 5 culinárias, a culinária japonesa e a culinária francesa, como vocês podem ver, eu me autoavaliei como 1, quer dizer, eu conheço superficialmente essas culinárias. Bolos, culinária italiana, um pouco mais, 3 e 4, e a culinária vegana, independente do motivo, eu conheço muito bem, eu conheço a fundo essa culinária, que, como eu havia mencionado anteriormente, é um nicho bastante válido, né? Então, neste caso, nessa minha autoavaliação, eu falei, eu vou para a culinária vegana, porque é de fato aquela que eu mais domino, aquela que com certeza eu vou gerar mais valor para o meu cliente, tá? E a partir disso, no momento que eu fiz esse exercício, eu vou aqui para a nossa etapa de fato de definir isso, de definição desse nicho, e eu vou digitar aqui nesse exercício do meu infoproduto, que é culinária vegana, o meu nicho, tá? Importante destacar, pessoal, que tudo que vocês preencherem dentro dessas atividades que estão contornadas com este quadrado laranja, elas vão fazer parte do resumo do produto que está lá no painel do usuário, né, o primeiro painel da plataforma, e isso vai ser quase que um grande briefing desse teu produto. Quer dizer, cada um dos aspectos mais críticos do teu produto estão sempre colocados ali para que você possa revisar, analisar isso de uma forma mais simples, sem ter que revisitar cada uma das etapas, né? Então aqui nesse caso, depois de fazer essa autoavaliação, claro, com base em todos os conceitos que eu havia apresentado para vocês anteriormente, eu cheguei à conclusão que o nicho do meu curso vai ser culinária vegana. Agora a gente vai ter que descobrir e definir principalmente quem que é o público-alvo deste produto, desse curso de culinária vegana, que é algo extremamente crítico e é o segundo objetivo da nossa aula de hoje. Vamos lá? Como eu falei para vocês, agora a gente vai definir quem é a persona, ou seja, o público-alvo deste curso online, desse seu produto, tá? E isso vocês devem ter ouvido no mercado outros nomes, como avatar, ou público-alvo mesmo, propriamente dito. Mas aqui a gente vai usar esse conceito de persona, que é bastante utilizado no mercado e é um conceito bastante moderno também. E qual que é a nossa missão? Aqui eu desenhei a nossa persona, que demonstra toda a minha habilidade com desenho, mas vamos pular essa parte e eu vou contar um pouco para vocês o que a gente vai precisar descobrir, definir dessa persona, desse nosso cliente ideal, tá? Porque esse é o objetivo da definição de persona, é definir qual é o cliente ideal. Uma vez que você define esse cliente ideal e de fato entende que o seu produto sana as necessidades dele, ou seja, atende esse cliente da forma que tem que ser atendido, está na hora de fato de você conseguir escalar essas vendas, escalar esse produto para pessoas que sejam semelhantes, né? Que tenham características semelhantes a essa persona, tá? Então, o que a gente vai precisar descobrir em relação a essa pessoa que a gente colocou aqui? A gente vai ter que descobrir principalmente quais são as dores e quais são as aspirações dessa pessoa, que também a gente pode chamar de necessidades, problemas, desafios, diversos nomes para dores. Da mesma forma, para aspiração, a gente pode chamar de sonho, de desejo ou outros nomes que a gente pode também utilizar para a mesma coisa, para o mesmo significado, tá? E por que a gente vai falar nesses dois termos? Porque marketing é baseado nisso, tá? O marketing nada mais é do que mostrar que determinado produto atende uma necessidade ou aproxima aquela pessoa de um determinado sonho, de uma determinada aspiração que ela venha a ter. E esses são os dois principais focos que a gente vai dar em tudo que a gente fizer relacionado a marketing dentro do seu produto, ou seja, como vender o seu produto, como captar a atenção dessa pessoa para você.
Outras coisas importantes que a gente tem que entender e definir dessa nossa persona são os seus hábitos. Por que os seus hábitos? Porque no momento que eu entendo quais são hábitos de consumo, quais são hábitos de consumo de informação, quais são hábitos saudáveis de vida dessa pessoa, profissionais, como que ela vai ao trabalho, eu sei como que eu consigo gerar com essa pessoa algo muito importante que é a conexão. Se eu uso elementos que estão rodeando os hábitos dessa minha persona, automaticamente eu vou gerar conexão com ela. E podem ser elementos muito simples, como um produto de uma determinada marca, como o cenário do teu vídeo, ou alguma analogia que você faça com algo que se remeta a um hábito dessa persona. Tudo isso vai gerar uma maior conexão com essa pessoa e a partir disso ela vai te dar mais atenção. É algo muito crítico capturar a atenção dessa pessoa, por quê? Porque a gente está num ambiente digital. O ambiente digital, como vocês bem conhecem, é um ambiente de muita informação. Quando a gente entra nas redes sociais, no Instagram, no Facebook, no LinkedIn, qualquer que seja essa rede social, eu vou ter muita informação, eu vou ter muita coisa sendo trazida para mim. Só que só algumas, de fato, vão captar a minha atenção. Então, captar essa atenção de uma pessoa que está dentro de um meio com tanta exposição à informação é algo extremamente crítico. Então, definir esses hábitos é algo bastante crítico. E outro aspecto são aspectos demográficos dessa pessoa. Ou seja, o que são esses aspectos demográficos? Idade, qual que é o cargo natural ou uma remuneração base que você imagina que esse teu cliente tem. Por quê? Porque você consegue também se comunicar e trazer um preço do teu produto que esteja mais alinhado com aquilo que essa tua persona, esse teu público-alvo pode comprar. Você pensar alguma coisa que está muito distante disso, vai ser difícil que ele compre. É quase como eu imaginar que o meu público é feito para estagiários e ele custa 15 mil reais. É difícil um estagiário que tenha 15 mil reais guardados para comprar um curso online. Não é impossível, mas entenda que eu estou dificultando, criando mais barreiras para que essa persona, de fato, compre o meu produto. Então, entendido a importância de definir quem é esta pessoa, quem que é este cliente ideal que deveria comprar o teu produto, você vai conseguir de fato saber como ganhar a atenção dele, como divulgar da melhor forma o seu produto para ele, tá? Bom, pessoal, agora a gente já está aqui na plataforma, já tem todos os conceitos sobre persona para que a gente possa de fato elaborar e definir qual que é a persona ideal do teu curso, tá? Eu vou seguir aqui o mesmo exemplo de culinária vegana, como eu havia mencionado anteriormente, para que a gente siga essa construção e vocês vejam como que é o processo do começo ao fim, para que aí vocês consigam replicar isso para o seu público, replicar isso aí na casa de vocês, entendendo de fato quem é a tua persona, tá? E aqui eu vou dividir em 3 grandes partes que vocês já podem ver aqui na plataforma, que basicamente a primeira parte é fazer algo que no marketing a gente chama de brainstorming, que nada mais é do que uma chuva de ideias, tá? Você refletir sobre tudo aquilo que você já conhece desse mercado, de possíveis clientes, se você já atua nesse mercado, eventualmente prestando serviço, isso ajuda muito nessa definição. Então, primeiro a gente joga essas ideias na plataforma, né? Para que a gente possa entender isso e ter uma primeira definição. Depois, eu dei essa dica lá na definição de nicho, de conversar com os clientes, conversar com os seguidores. Então, a dica que eu dou aqui é entreviste algumas pessoas, tá? No meu caso aqui da culinária vegana, eu pegaria talvez umas 5 pessoas que eu sei que são veganas e perguntaria algumas coisas. Puxa, qual que é a tua maior dificuldade em ser vegana? O que é um desejo que você tem nesse tema de veganismo que hoje você não consegue cumprir? Quais que são as barreiras para isso, tá? Quando você consegue entender isso, a gente está falando das dores e das aspirações que a gente mencionou tanto anteriormente, tá? Então isso é muito importante. Eu vou entrar aqui de fato em tudo que eu coloquei sobre a persona para culinária vegana e vou explicando o racional desta construção, tá? Nesse caso, claro, eu conversei com uma ou outra pessoa para ter mais conteúdo e trazer aqui para vocês uma coisa que fosse mais real, mas vocês podem fazer isso com o público de vocês, tá?
Então, nesse caso, eu defini aqui como persona a Raquel, de 30 anos, que tem ensino superior, quer dizer, e é coordenadora de recursos humanos, quer dizer, ela de fato tem uma remuneração, ela tem uma renda que poderia pagar por um curso como esse, pagar por um produto como esse. Isso é super crítico, vocês entenderem e definirem isso em relação à tua persona, tá? Depois eu entro aqui em hábitos alimentares. Então aqui eu coloco que, puxa, ela se alimenta de forma saudável, gosta de frutas, cereais, vegetais de forma geral, e a única carne que ela come é peixe, mas ainda assim prefere que seja apenas 2 vezes por semana, tá? O que são hábitos de lazer? Gosta de esportes ao ar livre, passeios que tenham contato com a natureza, frequenta exposições culturais com frequência e vai em bares e restaurantes que consigam atender às suas restrições alimentares, tá? Lembrando, pessoal, o que é o intuito da gente saber desses hábitos dessas pessoas? Gerar conexão, né? No momento que você criar um conteúdo, que você trazer algo para essas pessoas, você de fato pensa nesses hábitos, como que eu consigo trazer esses elementos? E não é tudo isso, né? Não é do jeito que eu coloquei aqui, você fazer um vídeo comendo peixe, né? Dizendo que só come 2 vezes por semana e num lugar aberto, num parque bonito. Não precisa todos os elementos dentro de cada conteúdo, mas sim você pincelar alguns elementos que você sabe que a tua persona, quando olhar para aquilo, ela vai olhar com um carinho um pouco maior, com uma conexão um pouco maior e vai ter uma maior tendência a te dar atenção em relação a esse conteúdo, tá? Hábitos de transporte e locomoção, vai e volta do trabalho de bicicleta ou transporte público. Quando viaja, prefere alugar um carro entre amigos ou viajar de ônibus. Quer dizer, tem toda uma questão sustentável também por trás dessa decisão que essa pessoa tomou. E que outros hábitos? Gosta de música brasileira, artesanatos de forma geral e outros pontos que vocês podem trazer em relação a essa persona. Depois disso, a gente comenta aqui um pouquinho sobre quais que são os consumos, né, os meios de consumo de informação dessa pessoa. Para que serve isso aqui? Qual é o objetivo de definir esses pontos da tua persona? É a rede, né, a rede social que você vai utilizar para se comunicar com ela. Se você sabe que a tua persona, eventualmente, alguém que está aqui assistindo essa aula, pode ter um curso de desenvolvimento de liderança, desenvolvimento de competências organizacionais. Puxa, eventualmente trazer isso no LinkedIn pode ser uma boa solução, né? Eu sempre vou dar a recomendação de vocês, para que vocês utilizem o Instagram. Por quê? Porque o Instagram dá muitos recursos de interação com o público, muitos recursos de feedback do público para que você possa cada vez mais estar se conectando com ele, tá? Então o Instagram você nunca vai tirar do teu portfólio, vamos assim dizer, de mídias sociais que você vai atuar. Mas é interessante saber aonde a tua persona tá para que você também esteja, tá? E que marcas que essa persona consome? Natura, Timberland e marcas semelhantes eu coloquei aqui. Quer dizer, lembra que eu comentei, puxa, ela tem um aspecto sustentável na tomada de decisão dela, ela gosta desse tipo de coisa. Aqui eu entendi que essas são as marcas que ela consome. Então, puxa, eventualmente eu compartilhar um conteúdo desse tipo de marca, eu trazer um pouco referência ao que essas marcas estão fazendo, eu vou gerar mais uma vez conexão com esse meu público, tá? Então isso é muito importante que você defina e tenha isso em mente. E puxa, Breno, isso eu não vejo tão útil. Acredite, cada aspecto, o mínimo que seja, é importante para fazer a diferença na tua comunicação com o outro. Não quero ser repetitivo, mas a gente comentou, meio digital, muita informação, muito impacto. A gente tem que ter elementos que capturem essa atenção das pessoas. Depois disso, feita essa etapa dos hábitos, da demografia da pessoa, de fato a gente vai definir o que são as dores e as aspirações dessa pessoa, tá? Então aqui eu coloquei quais que são os sonhos, né? Quais que são os objetivos pessoais, os desejos dessa pessoa. Eu coloquei 3 aqui. Primeiro, ela gostaria de eliminar totalmente as carnes do seu cardápio, inclusive o peixe, que ela come 2 vezes na semana. Ela quer se alimentar de forma 100% natural, mas ainda assim gostaria de ter prazer nas suas refeições, tá? Eu vou trazer um pouco o motivo disso ali nas dores. 2 minutinhos. Gostaria de trazer maior acesso a diferentes tipos de ingredientes que não fossem tão caros e estejam alinhados às suas restrições. Por quê? Porque quais que são as dores, os problemas, os desafios que essa pessoa encontra nesse dia a dia que ela tem, tá? Por exemplo, eu coloquei 4 aqui.
ela tem dificuldade em manter um cardápio nutritivo mantendo suas restrições. Por quê? Muita gente que é vegana, e talvez vocês conhecem, tem uma dificuldade de saber diferentes tipos de prato, então acaba comendo sempre a mesma coisa. E isso pode faltar nutrientes, pode faltar alguns aspectos nutritivos na dieta dessa pessoa. Então isso é um problema aqui da Raquel, da nossa persona, para o curso de culinária vegana. Tem um alto preço os produtos naturais, eles muitas vezes não são apetitosos, então ela queria encontrar produtos que possam ser mais apetitosos e que não tenham um preço tão elevado, né? Isso é uma outra dor que ela tem. Terceiro, ela tem dificuldade em construir receitas diferentes daquela que ela já conhece, por conta muito do que eu estou trazendo, né? Ela não conhece diferentes tipos de ingredientes, os que ela conhece são muito caros, alguns ingredientes ela já está cansada de usar, então ela já não aguenta mais comer as mesmas coisas para conseguir manter a nutrição dela em dia. E por fim, ela tem uma vida muito corrida. Lembra que ela é coordenadora de uma empresa, ela tem uma rotina bastante corrida, ela tem pouco tempo para isso. Então, ela precisa de receitas que sejam rápidas, ela tem pouco tempo para ter um planejamento dessas refeições. Então, ela vai precisar de uma coisa que ajude ela a ter esse planejamento, ter receitas mais práticas para que ela possa, de fato, atingir essa aspiração que ela tanto sonha, tanto deseja, tá? Então, depois eu trago como que você pode solucionar esses desafios. Quer dizer, veja que conforme eu fui trazendo aqui as dores, as aspirações, isso vai criando um racional, né? Você vai entendendo a situação dessa pessoa. Puxa, ela quer ser vegana, ela não conhece os ingredientes, os que tem são muito caros e ela tem pouco tempo para ter um planejamento alimentar que faça sentido para as restrições dela e que seja nutritivo, claro. Então você começa a entender e fala, puxa, tem problema aí, né? Tem coisa que ela precisa que seja resolucionada. E como você pode solucionar esses problemas que você está identificando nela? Nesse caso, eu coloquei, puxa, a forma que eu posso solucionar é criar receitas fáceis, práticas e com ingredientes que sejam encontradas facilmente e com custo baixo. É isso que eu preciso entregar para ela. O meu curso tem que ensinar ela a fazer isso, porque é isso que ela precisa. Se eu não fizer algo que ela precisa, a tendência a ela comprar vai diminuindo. Então, por isso, a importância desse entendimento da pessoa, desse entendimento da persona, do teu público-alvo, tá? E a partir disso, no momento que você começa a definir isso e entender quais que são os principais pontos críticos dessa pessoa, né, o que mobiliza ela a compra de um determinado produto, um determinado curso, no caso de vocês que estão participando da aula, a gente vai entender que são os fatores críticos de sucesso para a venda desse produto para essa persona, tá? E aqui eu vou fazer uma pausa na plataforma, mas para trazer um pouco do conceito desses fatores críticos de sucesso, tá? E é muito simples. O que para você que está assistindo agora é um fator crítico, por exemplo, para a escolha de um restaurante? Até vou recomendar que você pause aqui o vídeo e pense 3 fatores. Por que você escolhe um restaurante? Eu vou dizer os meus, pode ser, tá? Proximidade da minha casa. O segundo é um preço acessível para os cardápios, né? Para o cardápio. E o terceiro é um bom atendimento. Esses são meus 3 fatores críticos para escolher um restaurante. Se estiver muito longe, eu não vou. Se for muito caro, eu não vou. E se o atendimento for péssimo, eu não vou. Então eu preciso dessas 3 coisas. Porque isso são fatores críticos de sucesso para mim. No caso, para a escolha de um restaurante. No caso da Raquel, para um curso de culinária vegana, que é o meu que eu estou criando aqui para ela, o que ela precisa? O que é crítico para ela? Aqui no meu caso eu coloquei facilidade na receita, refeições nutritivas e baixo custo de ingredientes. Essas 3 coisas é o que pega na veia desse meu público, dessa minha persona. Então eu preciso atacar esses fatores críticos para de fato me diferenciar em relação a ela. E lembra que acabando esse ponto aqui da persona, a gente vai falar sobre os diferenciais que você tem que ter para de fato conseguir a atenção, conseguir a venda para essa pessoa, para essa persona que você desenhou, tá? Então, pensem bem nessas dores, nessas aspirações, não tenham pressa, entrevistem possíveis clientes que possam te dar esse tipo de feedback e mostrar para você que, puxa, de fato isso aqui é uma dor em comum entre eles, isso aqui é uma aspiração em comum entre eles, então eu posso dizer que é uma aspiração da minha persona.
E a partir disso, você começa a entender aquilo que é crítico para que essa pessoa compre um produto seu, tá? E agora que a gente finalizou esse tema de personas, a gente vai entrar de fato nos diferenciais para eu explicar um pouquinho qual é o processo de definição do teu diferencial, aquilo que vai ser a tua marca registrada, tá bom? Agora que você definiu esses fatores críticos de sucesso para a tua persona, a gente vai falar sobre os seus diferenciais que devem ser bem ligados a esses fatores críticos de sucesso, tá? E aqui vale eu contar um conto que um consultor chamado Jim Collins, que ele é autor de um best-seller chamado Empresas Feitas para Vencer. Até se quiserem comprar esse livro, vale porque é bastante interessante a leitura. Mas ele traz uma analogia, uma fábula de fato, bastante interessante para explicar diferencial competitivo entre as empresas. E eu vou contar um pouco essa história para que vocês entendam como isso funciona, tá? Essa história se baseia basicamente em uma tentativa de uma raposa e de um porco-espinho, em que a raposa quer tentar capturar esse porco-espinho, quer dizer, quer tentar comer esse porco-espinho. A raposa é um animal rápido, ágil, versátil, que sabe correr, pular, se esconder, atacar, nadar. Ela sabe fazer de tudo um pouco, tá? Então ela queria muito atacar esse porco-espinho que estava sempre por lá, próximo do território dela. Mas independente do plano que ela criava, ela nunca conseguia. Ela tentou as mais diferentes estratégias, mas sempre o resultado era o mesmo. O porco-espinho se encolhia, se fechava na sua pele bem grossa, espessa e repleta de espinhos, e a raposa não conseguia atacar. Por que isso? O que tem a ver com o diferencial competitivo? O que fez com que o porco-espinho, com uma única ação, superasse todas as estratégias da raposa? Muito simples, ele definiu um único diferencial estratégico. Enquanto a raposa tentou diversas formas, com a sua velocidade, com a sua agilidade, chegando por cima, chegando pelo lado, chegando por baixo, chegando de todas as formas no porco-espinho, utilizando de todas as qualidades que ela tem, esse porco-espinho ele tem um único diferencial, que é a defesa. Então, nesse momento, todas as tentativas da raposa de capturar esse porco-espinho eram falhas. Por quê? Porque ela era boa em quase tudo. Só que ele era excelente em uma única coisa, que era se defender. E nesse caso, a raposa não consegue pegar o porco-espinho. Portanto, o que Jim Collins fala no livro dele é que você deve entender qual é aquele aspecto que difere você de todo o mercado e que, de fato, você vai ter um diferencial estratégico e competitivo muito grande e focar nesse seu diferencial. Só que a gente aqui vai fazer uma coisa um pouco mais inteligente, que é definir esse diferencial com base naquilo que é crítico para a nossa persona, ou seja, para o nosso cliente. Não adianta a gente definir um diferencial que para a gente é muito bom, mas para aquela pessoa que vai comprar o nosso produto não é. Então, neste caso, o que a gente vai de fato fazer é, a partir dos fatores críticos de sucesso que você definiu na última etapa, né, na última parte dessa aula, quando você definiu sobre a persona, a gente vai avaliar você e o mercado em relação a cada um desses fatores críticos de sucesso. E como se chama esse processo de comparar um atributo entre você e seus competidores? Isso se chama benchmark, que é um nome que parece muito complicado, mas nada mais é do que uma comparação de diferentes players ou de diferentes atuantes dentro de um mercado em relação a um determinado atributo. Então, vocês vão agora analisar cada um desses fatores e procurar pessoas que já vendem o curso que vocês querem vender ou algo no mesmo nicho, algo que se assemelhe, para avaliar essas pessoas em cada um desses fatores críticos de sucesso. E o que isso vai mostrar para vocês? Aonde que estão as brechas que não estão sendo atendidas pelo mercado. Eventualmente, tem um fator extremamente crítico para a sua persona que ainda não está sendo bem atendido pelo mercado e que tem uma brecha ali que você consegue se diferenciar.
A gente vai fazer isso na etapa de definir o seu diferencial dentro da plataforma. Ali a gente traz uma tabela bastante simples em que você vai escrever quais são esses competidores, quem são esses concorrentes e fazer uma avaliação. Mas puxa, Breno, como eu vou fazer essa avaliação? Essa avaliação é algo que você tem que fazer, é algo que você tem que analisar, olhar para cada um desses aspectos e tomar uma decisão, fazer uma avaliação em relação a eles. Depois que você avaliar, tenta fazer uma calibração, fala, puxa, esse aqui eu coloquei demais, esse aqui é melhor do que ele, então talvez ele seja uma nota 4 e o outro seja uma nota 5. Pense que, isso é importante, pense que o importante não é a nota 5 ou 4 ou 3, é o exercício de você entender que existem fatores que são críticos para o teu público e como que eles estão sendo trabalhados no mercado. Esse é o objetivo. E não acertar se é 1 ou 2 ou 3 ou 4 ou 5. É de fato entender como que está sendo trabalhado isso no mercado para que você defina a tua atuação em relação a isso, em relação a esses fatores críticos de sucesso para vender para a tua persona. Tudo bem? A gente vai fazer isso agora dentro da plataforma juntos, como a gente vem fazendo até aqui. A gente falou bastante sobre o processo de benchmarking, sobre os fatores críticos de sucesso e vocês até ouviram o conto da raposa e do porco-espinho, né? Vocês definiram os fatores críticos de sucesso lá na nossa etapa de persona, já está dentro da plataforma, isso já está registrado, isso, né? Você, claro, pode revisitar a qualquer momento, com as entrevistas, testando conteúdos, né? Isso é uma forma muito boa também de testar a aderência daquilo que você está entendendo ser o que tua persona gosta ao que realmente ela gosta. Então, tome tua paciência, né? Entenda que esse projeto é um projeto que você vai criar ele. Para ter sucesso, você tem que fazer ele bem feito, né? Não adianta simplesmente sair criando conteúdo, como você já deve ter ouvido essa frase minha, alguém precisa te falar a verdade, você não vai ficar milionário do dia para a noite só usando seu celular. Isso aqui tem um processo, tem uma metodologia para que você de fato construa um produto que faça sentido para o teu mercado. Então o que a gente vai fazer aqui? No meu caso, claro, totalmente fictícias, né? Eu coloquei 3 perfis de nutricionistas, por exemplo. Eu tenho a Nutriflávia, que eu não sei quem é essa pessoa, Comer Bem e Vida Saudável, tá? São 3 Instagrams que eu inventei aqui para esse caso. E a gente tinha combinado 3 fatores críticos de sucesso lá para Raquel, a persona que a gente desenhou juntos aqui para o curso de culinária vegana. Claro que vocês têm a persona de vocês. Mas a gente tinha 3 fatores críticos de sucesso. A facilidade nas receitas, as refeições serem nutritivas e a gente ter um baixo custo desses ingredientes, tá? Depois a gente vai olhar para cada uma desses concorrentes e entender como que isso está sendo atendido no mercado. Como que o mercado está olhando para isso, está atendendo esses fatores críticos da tua persona. Então, aqui no meu caso, eu disse que a Nutriflávia, ela vai muito bem nas facilidades nas receitas e refeições nutritivas, né? Ela, de 5, eu avaliei ela em 4, né, nesses 2 fatores. Só que ela sempre traz receitas muito caras, que não tem um baixo custo. Então, essa é a avaliação 1. Então, puxa, tem aqui alguma coisa que eu posso olhar. Da mesma forma, Comer Bem teve uma avaliação que eu construí aqui e Vida Saudável da mesma forma. Eu já disse isso, mas eu vou repetir. Não se apeguem aos números. A missão aqui, o objetivo aqui, não é que você acerte a avaliação da Nutriflávia, no meu caso, ou do seu concorrente, tá? Você não vai mostrar para ele, não tem nenhuma banca que vai avaliar essa tua avaliação, tá? O que é importante é entender de fato, avaliar, analisar isso, para que você possa falar, opa, tem alguma oportunidade aqui, tem alguma força minha que eu posso de fato aproveitar nesse aspecto, tá? E a partir disso, o que foram os insights que eu pude tirar e até anotei aqui na plataforma? Facilidade nas receitas é bem atendido. Todos os meus 3 concorrentes aqui sabem fazer receitas muito fáceis. Só que refeições nutritivas e baixo custo é um espaço a ser atendido. Então, puxa, eles estão trazendo ali receitas fáceis, mas será que tem um quadro nutricional ali bem feito, que as pessoas vão estar com os nutrientes em dia? Isso é uma coisa que eu, como dono desse curso que eu estou criando aqui, posso aproveitar. Da mesma forma, baixo custo. Eu posso encontrar ingredientes que sejam mais chave
colocar isso dentro dos meus conteúdos e também, obviamente, receitas dentro do meu produto, para que isso chame a atenção das pessoas, né? E a partir disso, quando eu analisei isso, percebi que eu tenho esses pontos, né? Eu defini qual que é de fato o meu diferencial. E aí, mais uma vez, a gente tem a caixinha do meu infoproduto com a pergunta que isso vai lá para o teu resumo do produto, como a gente vem aprendendo aqui a utilizar a plataforma. Então, qual que foi o meu diferencial aqui nesse caso? De forma muito simples. Receitas veganas simples, baratas e nutritivas para quem tem uma vida corrida. Esse é o meu diferencial. Se eu pudesse trazer isso como um mantra, é isso que eu vou fazer. Eu sei fazer receitas veganas simples, baratas e nutritivas para quem tem uma vida corrida. E eu vou bater nisso. Eu vou fazer conteúdo mostrando que eu tenho uma vida corrida. Eu vou fazer conteúdo que eu tinha 15 minutos para fazer uma receita e eu fiz. Eu vou mostrar que essa receita de 15 minutos tem o valor nutricional necessário para mim. Quer dizer, eu vou produzir conteúdos e a gente vai ter uma aula sobre planejamento de conteúdo, que eu vou dar alguns exemplos, mais do que eu estou dando aqui, em que você vai entender qual que é a lógica dessa criação de conteúdo para que a pessoa possa falar, puxa, esse cara me entende, esse cara, essa pessoa, proprietário do curso, me entende, sabe o que eu preciso, sabe quais são minhas dores. E a partir disso, você vai cada vez mais ganhando espaço na cabeça dessa pessoa, ganhando chances de vender o teu produto. Uma ferramenta adicional que nós trouxemos aqui para vocês, que ela é opcional, mas ela é bastante rica e pode trazer bastante insight, né? Pode trazer bastante conhecimento nesse teu processo. Então eu recomendo que façam também, tá? Que é a matriz SWOT. Para quem não sabe, a matriz SWOT basicamente destaca quais são as forças, quais são as fraquezas da sua empresa, ou seja, de você. E da mesma forma, quais são as oportunidades e as ameaças. E aí vocês devem estar me perguntando, Breno, mas por que SWOT? Porque são termos em inglês para cada uma dessas palavras que eu fui trazendo aqui para vocês, tá? Então, basicamente a gente está falando que no eixo de cima, ou seja, pensando que aqui é o nosso divisor de eixo de cima eu estou falando de mim. E no eixo de baixo eu estou falando do mercado. Ou seja, quais são as minhas forças, quais são as minhas fraquezas para as oportunidades e as ameaças que existem dentro do mercado, tá? Então, se alguns de vocês já devem estar gerando essa conexão, lembra que a gente pegou e falou, puxa, o que são fatores críticos, como que eu me posiciono em cada um desses fatores críticos, como que os meus concorrentes se posicionam em cada um desses fatores críticos. E tentem escrever alguns achados que vocês encontraram ao longo dessa análise. Quer dizer, o que são oportunidades? Puxa, no meu caso, as pessoas que fazem receitas veganas geralmente fazem receitas muito caras. Então, tem oportunidade aqui para receitas mais baratas. Tem uma ameaça que, puxa, o mercado vegano está crescendo muito, tem muita gente se tornando vegano. Então, tem cada vez mais informação no mercado. Isso é uma ameaça para mim. Por quê? Porque se o mercado está tendo muita informação, e vamos gerar as conexões lá atrás, quando a gente estava falando sobre definição de nicho, sobre a questão da informação ser específica e escassa. Se eu tenho muita gente virando vegana e eu tenho cada vez mais informação sobre esse ponto, é uma ameaça para mim. Breno, tem como eu me esquivar dessa ameaça? Claro que sim, porque você tem as suas forças, você tem coisas que você pode trazer para o mercado que ainda não estão sendo cobertas por grandes jornais ou informação gratuita que você encontra por aí. Então sempre é possível você se esquivar de uma ameaça ou aproveitar uma oportunidade. Mas qual que é o primeiro passo para que você consiga se esquivar ou aproveitar de uma ameaça ou de uma oportunidade? Saber quais são elas. Então aqui a gente vai de fato entender e utilizar dessa matriz para entender, puxa, o que eu sou bom? O que eu não sou bom? O que tem de oportunidade nesse mercado e o que tem de ameaça? Quando eu olho para isso, eu consigo ter uma visão mais clara de, puxa, eu consigo utilizar essa força para superar essa oportunidade.
essa outra força para aproveitar dessa oportunidade. E assim sucessivamente, conforme eu vou fazendo esta análise SWOT. Da mesma forma, vocês encontram ela dentro da plataforma e vocês podem fazer ela com toda a calma do mundo, porque de fato isso traz insights, isso traz inteligência para o processo comercial e de marketing de vocês para vender o seu produto. Pessoal, com isso nós finalizamos nossa primeira aula extra que vai te ajudar a avançar com o seu curso de forma rápida e prática, tá? Então, só lembrando o que a gente definiu aqui hoje. Primeiro, a gente definiu qual é o nicho do seu curso, qual é o tema desse curso que você vai trabalhar, que você vai vender. Depois, a gente definiu quem é a persona que vai comprar esse curso, ou seja, quem é o seu cliente, o que ele precisa, como ele e com o que ele sonha e como você pode aproximá-lo desse sonho. E por fim, a gente descobriu qual que é o seu principal diferencial, que realmente importa para o seu cliente. Lembrando disso que a gente deu bastante foco. Não é qualquer diferencial, é um diferencial que de fato converse com aquilo que a sua persona quer, com aquilo que a sua persona se interessa, tá? Aquilo que faz de fato a diferença para ela. E depois disso, na nossa próxima aula, que chega para vocês vão ter ela disponível na próxima semana, é a definição da sua oferta propriamente dita. Que isso basicamente a gente está falando de definir a transformação que esse seu produto leva para a pessoa, tá? E já dando um spoiler aqui, é como de fato que eu vou comunicar que eu consigo atender esses desejos ou aproximar essa persona desses sonhos. A gente vai definir qual que é a composição do teu produto, se ele é um curso online, se ele é um curso online com alguns bônus, com e-book, com ferramenta, com o que mais que tem nesse seu produto, porque a gente tem que garantir que essas necessidades vão ser sanadas. E a gente vai definir também preço, nome, garantia, de fato, qual que é a oferta do teu produto, tá? Isso é na segunda aula e eu quero muito contar isso para vocês e espero que vocês já tenham conseguido avançar bastante com essa nossa primeira aula. Obrigado e até a próxima.